Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma noite, podemos estar na casa do Senhor, nosso Deus, engrandecer, exaltar e bendizer o teu santo nome. Hoje é motivo de alegria, mais uma noite especial, mais um dia que o Senhor escreve a minha, a sua, a nossa história no livro da vida, porque o Senhor tem manifestado o seu louvor, a sua glória sobre a nossa vida, e nós estamos alegres porque em meio a tanta dificuldade nós não desistimos do nosso chamado, não desistimos da nossa visão, não desistimos do Deus e do Senhor a qual nós servimos. Amém? Essa hora eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Gostaria que você sentisse a presença do Senhor nessa noite. Você fique com os seus olhos fechados, seus pensamentos elevados ao Senhor, nosso Deus, nessa hora. Comece a sentir o perfume do Senhor nessa noite, que está sendo manifestado aqui nesse lugar. O cheiro, o perfume de Cristo está sendo exalado aqui desde o primeiro instante que nós decidimos sair da nossa casa para vir aqui na casa dele. Posso sentir a presença de Deus já sendo manifestada aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então sinta a presença dele nessa hora, sinta a presença dele nessa noite. Da mesma forma que você está vendo o seu irmão, a sua irmã, o Senhor está nos vendo nessa hora. O Senhor está nos assistindo diretamente do teu trono. Ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui nesta reunião de oração. Ele está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida secular, na sua vida profissional. Hoje à noite que o Senhor determinou entregar para o seu povo uma grande vitória, porque a palavra de Deus era uma palavra vitoriosa, é uma palavra que traz a fé, a esperança. A palavra de Deus é a que renova todas as coisas. Eu creio que nessa noite você vai sair daqui renovado. Eu creio que nessa noite você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Senhor já tem operado nos seus louvores, porque a palavra dele diz que ele habita no meio dos seus louvores. E você que louva o nome dele, você que engrandece o nome dele, se você soubesse o tamanho do amor que ele sente por mim, por você, por nós, pela sua igreja. Ele foi capaz de entregar seu único filho em favor da minha, da sua vida. Ele comprou a mim, ele comprou a você, não foi com ouro e nem com a prata, mas foi com o teu sangue inocente. Ele se doou por causa de mim, por causa de você, e hoje ele está aqui porque ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele vive, ele reina, e é isso que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer continuar reinando, ele quer continuar vivendo, porque Paulo diz: eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Aleluia. Começa a sentir a presença do Pai que está aqui neste lugar. Senhor amado, como nós amamos a Ti, Senhor, quando nós declaramos o nosso amor por Ti, Papai. Mas nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai, nós somos errantes. O bem que é para nós fazer não conseguimos, Pai, mas o mal está em todo instante batendo sobre a minha porta. Mas nessa noite eu creio que o Senhor tem algo especial para derramar sobre as nossas vidas. Eu creio que nessa noite o Senhor já lançou no mar do esquecimento toda a nossa corrupção, todas as nossas coisas que nós não colocamos diante de Ti. Mas nessa noite eu declaro com os lábios gaguejantes que o Senhor determinou que aquele que espera no Senhor, as suas forças renovarão e voarão como a águia e entrará no reino dos céus para bradar junto com o seu Senhor, porque você é eleito, você é eleita, você é santo, você é povo escolhido de Deus. Ele nos escolheu para estar aqui nessa noite, porque Ele te ama e Ele quer fazer um milagre na nossa vida.
Chegai-vos a Deus, e Ele chegará diante de vós. Ele está aqui nessa noite. Ele tem visto a sua luta, Ele tem visto o seu dia, Ele tem visto os seus momentos, mas Ele não quer continuar, Ele não quer deixar que o meu e o seu momento continue da mesma forma. Ele quer mudar, Ele quer mudar, e Ele vai mudar, porque a promessa já foi liberada sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Aplauda Jesus para o louvor da glória dele. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia, a carta aos Romanos. A carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. Por mais que nós conhecemos um pouco a igreja de Roma, desde o primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo começa se apresentando para a igreja, quem ele é, seu chamado, seu ministério, o Deus que ele está servindo, a gente pode ver que a igreja de Roma era uma igreja muito complicada, era uma igreja que tinha muita corrupção, muita imoralidade, até mesmo muita profanação dentro da igreja. E de repente, lá no capítulo 8, o apóstolo Paulo encontra uma palavra de Deus que, em meio àquela tempestade que ocorreu ali na igreja, em meia, como eu posso dizer assim, em meia decadência que a igreja estava vivendo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele dá uma palavra para aquela igreja que é para levantar a moral, que é para levantar o ministério, que é para levantar a fé. E quando eu determinei essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, eu vou usar ela como a espada do Espírito na minha vida. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E olha só no capítulo 8, versículo 37. No versículo 37 do capítulo 8, somente esse versículo, em meia situação que ocorria com as pessoas, em meia situação, em meio a momentos difíceis, momentos complicados que todo mundo vive, que todo mundo tem seus altos e todo mundo tem também seus baixos, o apóstolo Paulo dá uma palavra de esperança, uma palavra vencedora para aquela igreja, a qual o momento que aquela igreja estava passando. Talvez nós, como igreja, estaremos passando por alguns momentos difíceis na nossa vida, mas olha que a palavra de Deus diz para nós. Todos acharam amém? Amém. No capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 37, a Bíblia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Olha só, pastor Paulo, quando eu vi essa palavra de Deus, eu coloquei ela no meu coração e disse para o Senhor: eu sou mais do que vencedor. Eu determinei isso para a minha vida. Sabe por que nós temos que determinar a palavra de Deus no nosso coração, como o salmista Davi diz? Ele diz que ele guardou a palavra de Deus no meu coração, no seu coração, para não pecar contra Deus. Porque a missão, porque o propósito do diabo é fazer com que eu e você, que nós pecamos contra o Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz a separação do homem com Deus. E se ele conseguir convencer que eu e você pecamos, logo há um divisor de água na nossa vida espiritual, há uma grande separação, porque Deus não tem compartilhamento com as coisas imundas. E o diabo quer a todo tempo fazer com que eu e você pecamos. Mas às vezes nós pecamos querendo acertar. Mas às vezes nós já acordamos pecando, mas a palavra de Deus diz para nós: se nós confessarmos diante dele os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o Senhor nosso Deus nos perdoará de toda a nossa injustiça.
E o nosso inimigo de fato vai cair por terra. Mas quando não há confissão, o inimigo então começa a montar um castelo sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor. Então, quando eu comparei essa palavra aqui, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, em meio daquele que nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro, porque Ele saberia que nós seríamos vencedores em favor do seu amor, porque o seu amor é um amor que venceu a morte, é um amor que venceu o pecado, é um amor que venceu o inferno, venceu o diabo. Esse é o amor que Ele depositou no nosso coração. E é por isso que Ele fala que nós somos muito mais do que vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores. Mas por que eu disse para nós todas essas coisas? Porque o inimigo, muitas vezes, ele vem até mim, até você, e ele começa a dizer para nós que nós não somos vencedores, que nós somos fracassados, que nós somos derrotados, que nós não exercemos direito as coisas que Deus confiou na nossa mão. O inimigo, ele lança os seus dardos inflamados sobre a nossa vida naqueles dias que nada dá certo para nós, naquele dia que nós não se achamos aptos para fazer tal coisas, seja na vida ministerial, seja na vida particular, seja na vida profissional, em qualquer área da nossa vida. O inimigo, ele, a todo tempo, ele quer nos acusar. Mas a Bíblia diz para nós que em todas essas coisas, seja no trabalho, seja no ministério, seja na família, seja onde quer que for, você é mais do que vencedor. Você é mais. Guarde isso no seu coração. Mas pastor, eu estou vivendo numa decadência, não tem problema, porque o Senhor já marcou o dia e já marcou a hora de entregar a vitória na minha e na sua mão. Quantos aqui de nós queremos ser vitoriosos? Diga amém. Amém. Então nós temos que se preparar também para as grandes oposições. Porque não existe vitória sem batalha. Não existe vitória sem confronto. E é bem provável que Deus vai permitir que nós encaramos o nosso adversário à altura. Porque Jesus declarou que Ele já despojou todo o principado e potestade. E Ele também confirmou com o apóstolo Paulo, dizendo que a nossa luta é justamente contra esses. Mas esses se levantam somente para cair, porque eu e você já somos mais do que vencedores. Eles se levantam por permissão de Deus, eles não se levantam porque eles se acham aptos ou capazes, maiores do que nós ou menores. Não, eles se levantam porque Deus permite. Deus nos prova. Deus quer nos moldar, enfrentando a nossa adversidade. Repare que todas as batalhas, eu comecei a ver esse ponto crucial que a Bíblia nos propõe para dizer que eu e você somos mais do que vencedores. Eu comecei a lembrar da história de Davi, um menino que ninguém dava nada para ele, mas ele tinha uma fé inabalável nesse Deus que nós servimos, que talvez o apóstolo Paulo nem tinha ainda escrito para nós, escrito para a igreja de Roma, que ele era mais do que vencedor. Mas ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou no Senhor que ele servia. Davi simplesmente num dia de batalha entre o povo, a nação de Deus, a nação de Israel, contra o exército dos filisteus, ali estavam se travando-se uma grande batalha, e o povo, a nação, os eleitos de Deus estavam totalmente aquém, acuado, à mercê, enfraquecido, com medo do adversário. Repare que isso daqui que acontece na nossa vida já se correram nas épocas, nas gerações passadas. Repare que ali o exército filisteu se levanta para querer tomar a cidade santa, para querer tomar o povo de Deus, para fazer eles de escravo do pecado, das mazelas que aquele povo cometia. E de repente, o grande ou maior líder daquele exército não era capaz, não era apto para enfrentar o inimigo.
Ele todo o tempo ficou acuado. Por quê? Porque tinha um homem aproximadamente quase 3 metros de altura que aparecia no vale e enfrentava o exército que estava do outro lado do vale, dizendo que não teria nenhum homem suficiente para lutar com ele. E ali o povo de Deus, que é um Deus vitorioso, porque repare que ali já existiu o profeta Isaías, e o profeta Isaías declarou no capítulo 9, e o versículo 6, que o nosso Deus é forte. O nosso Deus é forte. Ele se chamará Deus forte. Um dos nomes do nosso Deus que nós servimos é esse. E o exército de Saul ali acuado, com medo. E o maior confronto da história do povo de Israel, narrado ali no livro do primeiro livro de Samuel. E de repente, um menino que teme a Deus, um menino que é jovem na fé, é prematuro, um menino que acabou de se converter, ele toma as suas rédeas na mão e leva pão, alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, e a mão do seu pai, ele fala, o pai fala para o filho, leva o alimento para os seus irmãos, e leve isso também para o rei, e veja como que anda a batalha, o confronto. E de repente um menino chega lá, cheio da unção, cheio de fé, cheio de sabedoria. Aquele menino ouve o desafio do gigante, do demônio, do diabo, usando a vida de Golias para afrontar o exército, o povo de Deus. E de repente aquele menino começa a ouvir o afronto. E aquele menino então se revolta. Muitas vezes é assim na nossa vida. Tem hora que nós estamos vendo o desafio na nossa frente, não achamos a solução, não encontramos a necessidade, nós não encontramos o motivo certo para agir, e o inimigo fica nos afrontando. O inimigo começa a nos afrontar. E o inimigo é tão sujo que ele começa a usar pessoas que estão próximos da gente. Cadê o seu Deus? Por que você está nessa decadência? Por que você está passando por essa prova? Por que você está passando por essa luta? Mas Davi, ali ainda menino, não era ainda conhecido, assim como eu, assim como você, nós não somos conhecidos para o mundo, mas somos conhecidos no reino de Deus, porque o reino de Deus conhece a mim e a você, porque o Senhor gravou na palma da mão dele o nome de meu e o nome seu na palma da mão dele. O seu nome está escrito no livro da vida, e somente eu e somente você que podemos apagar o nosso nome de lá. Porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele escreveu o seu nome, ele escreveu o meu nome, ele não se arrependeu. Glória a Deus. Porventura ele disse que faria alguma coisa e não faria. Ele vai fazer se ele não fez ainda. Glória. Espera, ó Israel. Espera em Deus. Glória a Deus. Davi disse isso. Ó minha alma, porque está batida dentro de mim. Espere em Deus, porque ainda eu vou ver a minha vitória. Ainda você vai ver a sua vitória. O segredo é acreditar e confiar. Não tenha medo. O tempo já se passou 1 ano, 2 anos, mas o seu ano vai chegar. Aquele homem ficou paralítico à beira do tanque de Betesda há 38 anos. Ele não murmurava, ele só pedia ajuda, ele pedia misericórdia, ele não desistiu. Mas no 38º ano, o Senhor desceu e entregou a vitória na mão dele. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele perseverou, ele confiou, ele acreditou, ele foi até o fim. O segredo nosso é esse. Ali, Deus estava vendo
que o seu exército estava totalmente frustrado e derrotado, mas Deus, esse Deus que nós chamamos, esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso nas suas batalhas, Ele não perde guerra alguma. Ele levantou a mim, Ele levantou a você como um soldado que não se embaraça com as coisas dessa vida, porque Ele sabia que eu e você somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E Ele vendo aquele confronto, Deus precisou enviar um menino no campo de batalha. Eu não sei quanto tempo você é batizado, eu não sei quanto tempo que você nasceu da água do Espírito, eu não sei quanto tempo. Eu posso garantir para você o tempo que eu tenho. Eu estou caminhando para os 9 anos que eu desci as águas. Eu sou jovem na fé ainda, eu sou jovem no mundo espiritual. Eu sou que nem Davi, no mundo espiritual, um menino que não tem medo de enfrentar gigantes. Glória. Quantos anos você tem? Há quanto tempo que você nasceu da água do Espírito? 10, 15 anos? Considere-se como um menino. Considere-se. Porque através da sua vida, Deus vai te usar para derrubar gigantes, muralhas que impedem de você caminhar no reino dele. Davi, quando chega ao campo de batalha, ele ouve. E ele vai querer tirar satisfação aos seus irmãos. Quem é esse incircunciso que está desafiando nós? Quem é esse camarada que está levantando a voz contra o povo ungido de Deus? Nós somos ungidos. Nós somos ungidas. Você é vencedor, você é vencedora. Creia nisso. Eu acredito nessa palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra dele não mente. A palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu o profeta Jonas. Sabe por quê? Sabe por que eu acredito nessa história? Sabe por que eu acredito nessa tese? Porque está escrito nas Escrituras Sagradas. Glória. Está escrito. Se a Bíblia falasse ao contrário, eu também acreditava que o profeta comeu um grande peixe. Porque está escrito. Tudo que está escrito na palavra de Deus é para mim e para você. É o nosso testamento, é a nossa herança, é a nossa transformação de vida que vai fazer com que eu e você chegamos à eternidade. E ali Davi olha para os seus irmãos, seus companheiros, e todos eles com medo de enfrentar. Ninguém queria enfrentar. 40 dias aquele gigante desafiando o povo de Deus. 40 dias o povo filisteu zombando do povo de Deus. Se tem alguém zombando de mim, de você, o Senhor, seu Deus, nosso Deus, já colocou o dia e a hora para nós derrotar o nosso inimigo. Glória a Deus. Aleluia. No final dos 40 dias, o Senhor deu um basta. No final dos 40 dias, o Senhor falou: chega, vou manifestar a esse povo filisteu quem eu sou. E quando Deus se manifesta, olha como que Deus age, olha como é que Deus trabalha. O nosso inimigo, o povo filisteu, levantou um homem aproximadamente de 3 metros de altura. Sabe por quê? Porque quanto maior é aquele que se levanta sobre a nossa vida, maior é o tombo que ele vai levar. Glória a Deus. Enquanto o inimigo veio com um gigante, Deus enviou um menino. Glória a Deus. Deus enviou um menino. E me desculpe a expressão que eu quero dizer para mim e para você. O gigante que se levantou através do nosso inimigo
Eu e você somos esse menino. É eu e você, com essa pequenez que nós somos, é que nós vamos derrotar ele. Aleluia. Nós somos pequenos diante do Deus que nós servimos. Nós somos gigantes à altura daqueles que têm se levantado contra nossas vidas. Então, o rei chamou aquele menino e disse: toma essa armadura. Então, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, vá lá lutar com ele então. Mas o interessante, para mim finalizar, é que toda luta, ela tem uma recompensa. Toda luta tem uma recompensa. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Repare que o rei falou: aquele que vencer, darei a minha filha em casamento, repartirei um pouco das minhas riquezas. Sabe o que Deus quer dizer para nós? É que quando eu e você vencemos as nossas lutas, tem uma grande recompensa nos esperando. Há uma grande riqueza nos esperando no céu. Glória a Deus. Santo. Sabe por quê? Porque lá atrás, a ferrugem, o ladrão não pode mexer. Glória. Ele não pode mexer. Você tem que juntar tesouros lá no reino dos céus, para quando você chegar lá na eternidade, o Senhor falar: tudo isso daqui é seu. Tudo isso daqui é seu. Você conquistou por direito. Você não fraudulou ninguém, você não enganou ninguém, você não passou por cima de ninguém, a não ser derrotar toda a adversidade que parou no seu caminho. Então Davi falou para o rei: meu rei, com todo respeito, mas eu não quero lutar com essa armadura que o Senhor preparou para mim. Eu já matei leões e ursos, esse gigante será como um deles. Olha que fé ousada do camaradinha, né, pastor? É isso que nós temos que ter, irmãos. Temos que ter fé ousada, enfrentar o adversário de igual para igual, mesmo quando nós sabemos que as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos de estar. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos encarar o nosso adversário de frente. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que nós somos muito mais do que vencedores, porque a palavra vencedor era muito pequena, por isso que ele colocou muito mais. Glória a Deus. Muito, mas muito mais. Porque cada vitória, cada confronto, cada derrota que nós derrotamos o nosso adversário, nós somos muito mais do que vencedor. Aleluia. Ser vencedor é pouco. Ele colocou muito mais. Super vitoriosos, porque o Deus que nós servimos é um Deus vitorioso. Aleluia. Glória a Deus. Tem um cântico, um corinho, que a música diz assim: o Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus vitorioso. Glória a Deus. Ele estende as suas mãos para dar vitória. E ele estendeu suas mãos e falou para Davi: Davi, chega, Davi, derruba esse camarada, porque eu sou contigo, Davi. Porque já desde o livro de Josué, ele falava para Josué: Josué, não tenha medo, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, Josué, na sua peleja, na sua batalha. Com Davi foi a mesma coisa. Davi enfrentou, Davi teve coragem, Davi foi de igual para igual e falou: hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça sobre uma bandeja, e toda Israel saberá que existe um Deus aqui na nossa nação. Glória. O dia da sua vitória que está bem próximo. Você vai clamar e todo mundo vai ver que o Senhor está na sua vida. Aleluia. Por isso que Davi foi mais do que vencedor. E ali só foi o começo. Ali só foi a introdução que Deus iria fazer na vida dele. Talvez você esteja
nesse período, juntamente comigo, de introdução. Só estamos ensaiando o que Deus ainda vai fazer. Qual é a bênção que você quer? Qual é a vitória que você deseja receber? Por que você está lutando? Aonde você quer chegar? Por que o inimigo se levantou dessa forma? Sabe por que você é mais do que vencedor? E aqui eu vou encerrar. O diabo, quando ele foi expulso no reino de Deus, a Bíblia diz que o seu coração se inchou. A soberba. Como o nosso inimigo, antes dele cair, todos nós conhecemos que ele se chamava um anjo de luz. O profeta Isaías, no capítulo 14, o profeta Ezequiel, se não estiver enganado, no capítulo 28, ele conta esse relato para nós. Em Apocalipse, capítulo 4, também a Bíblia diz que tinha um trono, estava reservado no reino dos céus. E o diabo, ainda chamado Lúcifer, ele era o sinete da perfeição. Ele era o querubim ungido de Deus. Acima dele só estava o Senhor, mais ninguém. Ele tinha o domínio dos arcanjos, dos serafins, dos anjos. Ele tinha o domínio de todos eles. Todos eles respeitavam Lúcifer, porque sabia quem ele era antes da sua queda. E um dia daqueles, Lúcifer passeando no reino dos céus, de repente ele vê um trono vazio. De repente ele vê um trono ali, e ele começa a cobiçar aquele trono. Ele olha para aquela cadeira, para aquele trono, os olhos dele se enchem de alegria, o coração dele se enche de soberba. Ele diz: se o Senhor já tem um dele, de quem é esse trono? Só pode ser meu. Não tem mais ninguém acima de mim a não ser ele. Esse trono só pode ser meu. E aí que foi que ele começou a cobiçar, a subir a soberba. O pecado começou a entrar naquele anjo dentro do reino de Deus. Só que aquele trono que o Senhor teria preparado não era para Lúcifer, não era para os serafins, não era para os arcanjos. Aquele trono que o Senhor teria preparado era para o seu filho. Glória a Deus. E dá o saber da história, pastor Paulo. O diabo, ele andou há tempo no reino de Deus, ele nunca enxergou o Filho de Deus lá. Ele conhecia o Deus Pai, mas o Deus Filho ele não conhecia. Porque o Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 18, o evangelista João diz que ele estava escondido no seio do Pai. Ele estava em oculto. É como se fosse uma mulher que estava grávida, aproximadamente no seu primeiro, segundo mês, que não dá sintomas, não aparece. E Jesus estava escondido no seio do Pai, e o Pai já tinha preparado, porque o Pai não é pego de surpresa. E de repente o diabo ele cobiça aquele trono e ele quer se assentar. Por isso que ele diz: eu se assentarei nas mais altas nuvens do céu, eu se assentarei no monte, eu subirei acima das estrelas, por causa desse trono. Mas esse trono não era dele. Esse trono era do filho. Mas ele não conhecia o filho. Prova isso, pastor. A Bíblia prova isso para nós.
Repare que o diabo em todo o tempo ele queria procurar saber quem era Jesus. Ele não sabendo quem era Jesus, ele toma o corpo de Herodes e manda matar todos recém-nascidos de 0 a 2 anos de idade. Porque se o diabo soubesse quem era Jesus, ele iria direto na fonte. Mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia o filho. Ele procurou de um lado para o outro. Desde o Antigo Testamento ele sabia da profecia. Ele saberia que o Messias ia chegar. Mas ele não sabia quem era o Messias. Ele não tinha noção quem era o Messias. Nem tanto que quando falasse de nascer um rei, eles começaram a procurar no palácio. Começaram a procurar sobre a classe mais alta da sociedade naquelas épocas. E de repente, sabe por que nós somos mais do que vencedores, pastor? É justamente por causa desse trono que ele cobiçou. Aquele trono que está no reino de Deus, que está totalmente aquém, que João, quando ele é arrebatado em espírito, ele olha, ele vê um trono, mas ele vê só simplesmente o rolo. Ele vê somente simplesmente o rolo em cima do trono. Ele diz: ninguém é capaz nem de olhar para aquele trono, e muito menos de abrir os 7 selos. Não tinha ninguém no trono. Se você ler Apocalipse capítulo 4, você vai ver que não tem ninguém no trono estava vazio. Mas se você ler o capítulo 5, você vai ver que o trono já tinha alguém ali assentado. No capítulo 4, João fala que não tinha ninguém digno de abrir. No capítulo 5, João vê o Cordeiro de Deus sentado no trono. O trono que tem preparado no reino de Deus é como se fosse essa cadeira que eu e você estamos sentados. Essa cadeira é sua, como se fosse o trono que está te esperando lá no reino dele. Sabe por quê? Porque Jesus nos prometeu. Ele disse para nós: aquele que vencer sentará no trono juntamente comigo. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos se sentar no trono do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que você, juntamente comigo, nós somos muito mais do que vencedores. Por causa desse trono que ele tanto cobiçou, esse trono que ele quis se sentar, o Senhor preparou esse trono para a igreja, para nós, para você, para mim. As batalhas, as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, nada se compara com o peso de glória que está prestes a ser revelado para nós. É por isso que o diabo se levanta, e é por isso que Deus permite ele se levantar. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer de ver aqueles que são valentes, guerreiros, soldados, que é digno de sentar no seu trono. Não é qualquer um que vai se assentar no trono. Não é qualquer um. Você quer ver uma prova? Tiago e João chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, quando você chegar no céu, porventura eu posso se sentar à sua direita e Tiago se sentar à sua esquerda? Jesus disse para os dois: não compete a mim, compete a vocês. Se vocês beberem do mesmo cálice que eu vou beber, se você passar pelas mesmas situações que eu vou passar, não compete a mim, compete a vocês. Aquele que vencer sentará no trono do meu Pai. Somente para quem é vencedor. Essa é a sua e a minha, a nossa maior recompensa. Por isso nós somos muito mais do que vencedores. Essa adversidade, essa batalha que nós estamos enfrentando é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco mesmo.
Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos muito mais do que vencedores. Porque isso daí os discípulos, os profetas passaram também. E nós teríamos que passar. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pense no Senhor, seu Deus, nessa hora. Trazendo para você a vitória. Ele despojou todo o principado e potestade ali na cruz. Ele entregou tudo nas mãos da igreja. Ele disse que a igreja teria unção, poder e autoridade. Você pisará a serpente e as escorpiões. Você beberá alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas e curar enfermos. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor. Nenhuma outra pessoa que não tenha um relacionamento com Deus não pode receber o seu poder e a sua autoridade. Se não pode receber o poder e a autoridade, esse não é mais do que vencedor. Mas aquele que recebeu a virtude, o poder do Altíssimo, você é mais do que vencedor. Você que levanta a sua voz para louvar a Deus, você já é mais do que vencedor. Você que sai da tua casa para vir na casa do Senhor, porque a Bíblia diz, vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Você já é mais do que vencedor. Se você nasceu da água do Espírito, você já é mais do que vencedor. Se você foi chamado por Ele, está exercendo o seu chamado, você já é mais do que vencedor. Se você tem prazer de estar na casa do seu Deus, você já é mais do que vencedor. Se você entrega seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, você já é mais do que vencedor, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Sinta o perfume de Cristo sendo exalado através dos instrumentos. Respira esse ar. Sinta a presença do Eterno aqui no nosso meio. E Deus é esse que me amou tanto assim, mesmo sendo falho. Que Deus é esse que diz que eu sou mais do que vencedor. Olha para a minha vida, olha para o meu momento, e é nesse momento que o Senhor fala para você que você é mais do que vencedor. É nesse momento crucial da sua vida, é esse momento que você está vivendo hoje, é esse momento que você está passando agora. Levanta a sua cabeça, declare no seu coração que você é mais do que vencedor, porque o teu Deus já venceu. Ele não mentiu para mim, Ele não mentiu para nós. Ele diz, no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e você também vai vencer. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Você é mais. Se o inimigo falar, usa a boca de alguém para querer te afrontar, você fala, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. Ah, você não sabe do que você está falando, mas eu repreendo esse principado, essa potestade que está usando a sua vida para querer confrontar a minha. A Bíblia diz que ele irá pelo caminho, mas por certo ele vai ter que voltar, porque o Deus vai me dar a vitória e todo o povo terá que Deus é na sua vida. Deus é na sua vida. Ele é na sua vida. Ele te chamou, Ele te responsabiliza por você.
você está sozinho, começa a falar com o Senhor. Ele tem ouvido tudo. Mesmo quando você começa a falar para Ele em pensamento, os seus pensamentos não são iguais aos meus. Os teus caminhos não são como os meus. Os meus pensamentos são os mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Oh, Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja vencedora, papai. Aqui estão os teus filhos que venceram o mundo, papai, o pecado, Senhor. Os teus filhos que foram lavados e remidos no teu sangue, meu Pai. Os teus filhos que estão com as suas vestimentas purificadas, Senhor. Os teus filhos que vão se assentar juntamente contigo no teu trono, meu Pai. Proteja, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal. Na vitória, papai, porque eu concordo com cada vitória de cada irmão que aqui está. Porque eu me alegro, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar os teus filhos. Abençoa, papai, com toda sorte de bênção material, espiritual, Senhor, emocional, papai, profissional, Senhor. Entra, meu Deus, entra, meu Pai, e derrama sobre cada um que aqui está a grande vitória, porque está escrito que eles são mais do que vencedores para aquele que nos amou primeiro. O Senhor nos amou, o Senhor entregou seu único Filho para que nós não perecêssemos neles, mas acreditasse. Nós acreditamos, nós temos, nós somos vitoriosos. Nós somos. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. O ungido de Deus, o maligno não toca. Vai recebendo sua vitória. Vai exaltando o nome dele, que a sua vitória está chegando. Diga para ele, glória a Deus. Aleluia. Diga para ele, ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Nada eu tenho por meus próprios esforços. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. O que você tem, Ele te entregou. Ele é o Deus que é galardoador da sua vida. Guardamos a tua palavra no nosso coração e não iremos pecar contra ti, Senhor. Oh, aleluia.